de número 8 da Escola Dominical, com o nosso tema Vivendo Acima da Mediocridade. E hoje eu gostaria de compartilhar algo que normalmente nós não ouvimos na igreja, normalmente nós não temos tempo para estar lidando com questões um pouquinho mais sofisticadas, não é? Especialmente pensando que viver acima da mediocridade é procurar fazer mais do que o feijão com arroz, né? É ser especial, é fazer mais do que o mínimo. É claro que estamos em tempos ainda de pandemia, distanciamento social, e tudo isso tem inculcado na vida das pessoas a mentalidade da sobrevivência. É claro, nós já falamos sobre isso. Mas para vivermos acima da mediocridade, nós não podemos viver sobrevivendo. Precisamos fazer mais do que isso. E hoje eu quero compartilhar um tema que eu creio que é bastante interessante, que está baseado numa palavra do apóstolo Paulo. Nós vamos ler duas passagens hoje. Mas inicialmente em 1 Coríntios capítulo 10, nós encontramos o apóstolo Paulo nos versos 31 a 33. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31 a 33. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro, em tudo, ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Eu não sei se você já prestou atenção nessa palavra aqui, quando o apóstolo Paulo fala que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus, e mais para frente ele diz, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. É exatamente disso que eu quero falar hoje, a questão de nós sabermos como nos portar com as pessoas de fora, como nos portar diante da sociedade. Quando nós pensamos na vida e na atitude das pessoas hoje, especialmente os cristãos, nós temos que admitir que muitos cristãos têm deixado a desejar no seu comportamento, no seu testemunho. Quando alguém pisa no nosso calo, aí reagimos, e é com tristeza que a gente observa a vida de alguns cristãos que na hora da pressão, na hora da dificuldade, eles reagem da mesma forma que um não cristão reagiria. Então nosso objetivo hoje, nosso tema é justamente falar sobre esse comportamento mais refinado, esse comportamento em que nós nos preocupamos mais com as pessoas à nossa volta. Logicamente, nós não podemos viver em função do que os outros pensam de nós todo o tempo, senão nós não viveríamos segundo os propósitos de Deus. Mas ainda assim, a própria palavra de Deus nos diz desta atitude. O apóstolo Paulo diz, tudo que eu fizer, aquilo que eu for comer, beber, enfim, todas as minhas ações, eu tenho que fazer para a glória de Deus. Aí ele entra numa questão interessante, ele menciona judeus, gentios, e ele diz que, na verdade, ele gostaria de apresentar um evangelho que vai acima, que está acima dessas questões que dividiam judeus e gentios. Nós podemos nos referir a isso como questões religiosas, particulares, mas os judeus tinham um orgulho próprio, né, dizendo que eles tinham a promessa, eles eram, né, os herdeiros de Abraão, portanto desprezavam os gentios que não conheciam a Deus. E aí vem o apóstolo Paulo e diz que eu procuro ser agradável a todos eles. Como é possível alguém ser agradável tanto a judeu quanto a gentio? E até ele inclui a própria igreja de Deus. Então são três elementos aí. Judeus, com a sua tradição da lei, com o seu orgulho,
os gentios, que eram os pagãos, que não tinham nenhum conhecimento de Deus, e a igreja, que é exatamente o corpo de Cristo, que já tinha conhecimento do Evangelho. Vem o apóstolo Paulo e diz: eu procuro ser agradável a todos eles. Na verdade, isso só é possível ser alcançado por uma pessoa que está acima da média, por uma pessoa que tem capacidades especiais e desenvolve essa capacidade, que não deveria ser só o apóstolo Paulo, mas na verdade deveria ser um exemplo para todos nós. Então, como cristão, eu também devo ter como alvo da minha vida viver de tal maneira que eu vou apresentar um evangelho de Cristo para pessoas diferentes, e mesmo sendo pessoas diferentes, eu conseguirei tocar o coração delas, ser agradável a elas. E isso nos remete a uma outra passagem escrita também pelo apóstolo Paulo, que é no livro de Colossenses, capítulo 4. Em Colossenses, capítulo 4, nós encontramos essa palavra aqui muito interessante, quando Paulo diz no versos 5 e 6. Colossenses 4, versos 5 e 6. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, como para saberdes como deveis responder a cada um. Olha que interessante. Mais uma vez, existe a preocupação do apóstolo em relação a nós cristãos, ou com o nosso testemunho. Então eu, como cristão, devo apresentar diante da sociedade um testemunho tão especial que será agradável a diferentes pessoas. Na opinião do apóstolo Paulo, isto é portar-se com sabedoria. Mas aqui vem a sofisticação, aqui vem aquele refino que nós precisamos tratar e buscar isso para a nossa vida. Eu repito, infelizmente, a vida de muitos cristãos ou o dia a dia da igreja, nós não temos conseguido tratar desse testemunho refinado. Estamos ficando sempre no feijão com arroz, sempre naquilo que é básico, naquilo que é sobrevivência. Precisamos dar um passo além, precisamos subir um pouquinho nessa escada. E aí o apóstolo Paulo vai e fala até da nossa palavra. Seja a vossa palavra temperada com sal. E você sabe que aqui nesse contexto, o tempero com sal é algo que dá gosto, algo agradável. Quando você come, uma comida que não tem sal, um arroz sem sal, qualquer comida sem sal, você sabe que aquilo não é agradável. Então, quando o apóstolo Paulo diz que a nossa palavra, como testemunhas de Cristo, deve ser temperada com sal, ele está querendo dizer exatamente isso. E a nossa palavra tem que ser agradável, tem que cair bem no coração das pessoas. Agora, prestem bem atenção. Nós não estamos falando aqui de nos conformarmos com esse mundo. Não é que eu vou procurar agradar as pessoas nas ideias que as pessoas têm. Não é isso. Nós temos uma mensagem, nós temos um evangelho a ser compartilhado e nós temos um testemunho a ser vivido. Mas mesmo assim, nós podemos ser pessoas que falam bem, que têm o sal, o tempero na sua palavra, que consegue de alguma maneira alcançar o coração das pessoas. E logicamente, nós estamos falando aqui de inteligência emocional, não é? Isso falta a alguns cristãos. Nós conhecemos cristãos que têm muita convicção da sua fé. A sua fé é muito clara, mas infelizmente esses mesmos cristãos que têm uma convicção muito forte, eles não conseguem passar isso adiante. Eles não têm muitas vezes essa flexibilidade emocional para poder comunicar com as pessoas. Então falta essa inteligência emocional, falta esse trato com as pessoas. Aí o apóstolo Paulo, a gente repete aqui, seja a vossa palavra temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então nós estamos falando aqui de uma dimensão
além do Evangelho. Então eu conheço a Cristo, eu conheço a verdade e muitas vezes nós temos que compartilhar essa verdade com pessoas que estão longe de Deus. Algumas estão no paganismo mesmo, não têm vida nenhuma com Deus, estão no mundo, como nós costumamos dizer, e algumas pessoas são religiosas, mas estão no engano. Então nós temos a obrigação de saber como nos portar com essas pessoas, diante dessas pessoas, com sabedoria. Para quê? Não para que eu saia de bonzinho, não, mas para que nós possamos salvar alguns. Esse é o grande objetivo da pregação do Evangelho e deve ser o grande objetivo do cristão. Então, viver acima da média também significa conhecer a verdade, ter convicção da sua fé, mas também cuidar do seu falar, do seu comportamento, do seu agir diante das pessoas. E o apóstolo Paulo fala exatamente isso, tanto judeu, grego, ou gentil, ou a igreja, o apóstolo conseguiu um lugar em que ele compartilhava uma palavra e ela era respeitada. Você também pode ter essa experiência. Você pode falar da sua fé para amigos, familiares que não conhecem a Cristo e apesar deles talvez duvidarem ou mesmo terem alguma opinião diferente, no final das contas eles vão respeitar você, porque verão na sua vida coerência. Então isso é importante. Viver acima da média significa ter um viver especial, não só sabendo da fé e pregando, mas como pregamos, como falamos. Até a nossa palavra tem que ser cuidadosa, temperada. E um servo de Deus, uma serva de Deus que consegue se portar desta forma, tendo convicções da sua fé, mas também ao mesmo tempo conseguindo ser agradável às pessoas, quando fala da sua convicção, quando coloca seus posicionamentos, essa pessoa vai ser respeitada. E é muito importante que nós, cristãos, sejamos respeitados pelo nosso testemunho, porque quando respeitam o nosso testemunho, eles vão acabar respeitando a própria palavra de Deus. Então esse é o grande desafio, tá? De hoje que eu queria passar para os irmãos, que você pudesse refletir nisso. É triste quando nós vemos pessoas, cristãos de muitos anos, que dizem, eu não consigo controlar o meu temperamento. Pastor, eu sou assim mesmo, na hora da pressão eu reajo mesmo. E essas pessoas tristemente demonstram que não estão sendo controladas o suficiente pelo Espírito Santo. Chega disso, né? Chega nós costumamos brincar, síndrome de Gabriela, que diz, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, né? Então tem alguns cristãos que têm essa síndrome de Gabriela. Eu sou assim mesmo, eu falo assim mesmo, debaixo da pretensa honestidade, eu sou franco, eu sou honesto, nada disso. Você pode ser honesto e franco e dizer a verdade, mas com uma palavra temperada, com uma palavra que caia bem no coração das pessoas. Esse é a nossa lição de hoje. Como seria bom que no meio da igreja de Deus nós pudéssemos encontrar a maioria dos servos e servas que sabem lidar com as palavras, sabem se portar diante das pessoas, mesmo tendo a sua convicção. Como seria muito mais agradável, muito mais produtivo, e como seria maravilhoso se a maioria dos cristãos, eu digo maioria porque realmente 100% é impossível nós alcançarmos, mas a grande maioria dos cristãos terem sabedoria de como se portar lá fora, diante das pessoas diferentes, diante de pessoas que têm pouca cultura ou muita cultura, pessoas que têm pouco dinheiro ou muito dinheiro, enfim, diante de todo tipo de pessoas, nós devemos ter essa sabedoria no falar, no portar, nas nossas atitudes. Quem vai ganhar com isso?
será o Evangelho. Quem vai ganhar com isso será Cristo. Então, essa é a meditação de hoje da nossa escola bíblica dominical. Viver acima da mediocridade significa fazer além do que é o básico. Refinar o seu testemunho, refinar a sua palavra. Procurar olhar para as pessoas com genuíno amor. Cuidar das suas atitudes. Procurar, inclusive, como a Bíblia diz, não o nosso próprio interesse, mas o interesse do outro. Filipenses nos fala exatamente sobre isso. O modelo de Jesus, o exemplo de Jesus, foi que ele, sendo Deus, não agiu como Deus, mas se humilhou e procurou o interesse das outras pessoas. Eu sei que não é fácil viver dessa forma, não é fácil alcançarmos isto, mas é o que a Bíblia nos ensina, é o desejável. E é impressionante, né, a gente perceber que tem pessoas tão inteligentes, tão capazes, mas que por uma questão de deficiência emocional ou falta de inteligência emocional, essas pessoas elas deixam de ser um instrumento melhor nas mãos do Espírito Santo. Então são pessoas que infelizmente, por questões de temperamento, por questões emocionais, fecham portas ao invés de abrir portas. São pessoas que não estão totalmente controladas pelo Espírito Santo de Deus. Então fica aqui a nossa lição de hoje. Viver acima da mediocridade é deixar que o Espírito Santo controle a minha vida, para que eu seja um bom testemunho, para que a minha palavra seja agradável, para que eu possa, no final das contas, salvar o máximo de pessoas possível através do meu bom comportamento, das minhas atitudes. Então, o cristão não deve ser egoísta. Repito, a frase, eu sou assim mesmo, deve ser abolida do nosso vocabulário, tá bom? E para terminar, já que estamos em tempo aí de pandemia, né, de enfermidades, enfim, eu quero falar sobre um homem que foi acima da mediocridade. Como toda aula nós terminamos com um exemplo, e eu quero falar de um francês chamado Louis Pasteur. Louis Pasteur viveu em 1822 a 1895. Ele faleceu, portanto, com 73 anos de idade. O cientista francês cresceu em uma família militar. Formou-se em letras, mas ainda bem enveredou para o lado da ciência e da química e revolucionou a medicina. Se não fosse por ele, provavelmente os nossos hábitos de higiene seriam muito menores e as pessoas continuariam morrendo pelas doenças mais comuns, como uma gripe. Pasteur foi o responsável por detectar que germes são a razão de muitas das doenças infecciosas. Até então, os hábitos sanitaristas não eram nada desenvolvidos e as pessoas tinham muito mais contato com bactérias. Ferver algo para desinfetar, por exemplo, foi uma ideia que saiu da cabeça dele. Se não fosse Pasteur provar que micro-organismos do ar infectavam matérias, não teríamos desenvolvido métodos de asepsia e esterilização que hoje são fundamentais no dia a dia, especialmente nos dias de coronavírus. Então fica aqui o nosso exemplo de uma pessoa, de um homem acima da média, Louis Pasteur, francês, que foi um cientista químico responsável por desenvolver esses cuidados, né, de higiene, estudando aí bactérias, enfim, que viveu de 1822 a 1895. Como o mundo teve e ainda tem algumas pessoas especiais que estão vivendo acima da média e contribuindo com a humanidade. E você? Como você tem vivido? Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula.